Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Dando continuidade do estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o item é diversas categorias de mundos habitados. Dos ensinamentos dados pelos espíritos, resulta que os diferentes mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente, onde outros estão no mesmo grau e outros ainda são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberana e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais elevados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, com predominância de um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Mesmo não podendo fazer desses diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, ao menos em razão de seu estado e de seu destino, e com base em seus aspectos mais destacados, dividi-los de uma maneira geral, a saber, mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas de expiações, onde o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde o bem reina absoluto. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados num determinado mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não cumprem nele todas as fases do progresso que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando eles atingem o grau de evolução necessário, passam para outro mundo mais avançado e assim sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução e para eles uma recompensa passarem a um mundo de grau mais elevado, assim como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando se obstinam no mal. Agora vamos às considerações. Se você acredita que a Terra é o único planeta habitado, é porque ainda não conhece a visão espírita. O Espiritismo nos explica que todos os globos que se movem no espaço são habitados, como afirmam os espíritos em O Livro dos Espíritos, pergunta 55. O homem da terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência e bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Jesus também afirma que há muitas moradas na casa de meu Pai.
Isso está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Com essas palavras, ele se refere aos diferentes mundos habitados no universo. Os espíritos também revelaram a Kardec a existência de inúmeros mundos além da Terra. Essa característica denomina-se pluralidade dos mundos. Assim como há pluralidade dos mundos, há também pluralidade das existências. Isto é, o espírito reencarna diversas vezes em corpos diferentes. A cada uma dessas reencarnações, o espírito tem a chance de reparar falhas do passado e progredir. Não só existem outros mundos além desse planeta, como eles também são habitados. Acontece que esses planetas possuem civilizações diferentes, que se caracterizam pelo estágio da evolução. Aqui na Terra, por exemplo, habitam os espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações para evoluir. Em outros lugares, há espíritos mais ou menos elevados. Como vibramos em energias diferentes, não conseguimos detectar a presença de vida em outros mundos, que não o nosso, pois provavelmente estes seres são constituídos de uma matéria diferente da nossa e suas fontes de energia não precisam estar necessariamente ligadas ao Sol ou à eletricidade. Nem todas as informações sobre os mundos ainda são conhecidas pela humanidade. Pelo Espiritismo, sabemos que eles são números e se classificam da seguinte forma. Primeiro, mundos primitivos. Os mundos primitivos são as primeiras moradas do espírito. Por essa razão, nesses lugares, predominam os espíritos pouco evoluídos, que ainda têm mazelas morais significativas, uma vez que estão no início da sua jornada evolutiva. Eles são rudimentares, estão em formação assim como foi a Terra há milhares de anos, e primitivos também são os espíritos que os habitam. São locais em que o instinto predomina e há pouca ou nenhuma noção de justiça. Segundo, mundos de expiação e provas. Nos mundos de expiação e provas, os espíritos não são tão primitivos em relação aos aspectos morais, mas ainda têm um longo caminho para a depuração das suas mazelas. Esses lugares servem para que os espíritos possam corrigir suas falhas e progredir. Assim, os habitantes são submetidos a provas, situações diversas que precisam ser enfrentadas, e expiações, consequências por uso indevido do seu livre-arbítrio. Nesses mundos, o mal ainda é predominante. A Terra é um exemplo de mundo de provas e expiações. Antes de se tornar esse planeta da forma que conhecemos, também foi um mundo primitivo e agora caminha para se transformar em um mundo de regeneração. Terceiro, mundos regeneradores. Os mundos regeneradores ou de regeneração, como também são chamados, são destino dos espíritos que estão em grau mais evoluídos do que os anteriores. Ainda que esses espíritos não tenham que passar por provas, eles ainda precisam expiar para aperfeiçoar os atributos morais. No entanto, os mundos regeneradores já carregam características de amor e paz, como a compreensão do espírito e a rejeição ao materialismo. A caridade, por exemplo, é a base das relações sociais. Quarto, mundos ditosos. Nos mundos ditosos, o bem prevalece. Os espíritos já são mais evoluídos e não têm a necessidade de passar por provas ou expiações. Assim, todos podem aproveitar a felicidade plena. Quinto, mundos celestes ou divinos. Por fim, os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos seres mais elevados do universo. Os espíritos que habitam nesses lugares depuraram todas as suas falhas e ainda contribuem significativamente
progresso das humanidades em todo o universo. Nos mundos celestes ou divinos reina puramente o bem. A Terra, mundo de provas e expiações, para o mundo da regeneração. Como já mencionamos, a Terra tem deixado de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. A essa transformação, damos o nome de transição planetária. Por um período que dura algumas décadas ou séculos, os espíritos que são menos evoluídos vão deixando esse planeta para dar lugar a espíritos com graus maiores de evolução. Esses espíritos mais elevados, por sua vez, são os grandes responsáveis por impulsionar o progresso da humanidade a que esse mundo pertence. Um grande número desses espíritos mais evoluídos e que pertencem a mundos mais adiantados recebem a missão de ajudar a seres a se desenvolverem. Muitos deles já estão entre nós, mas tem muitos ainda se preparando para chegar. Segundo o médium Divaldo Franco, em 2025, mais de 200 mil espíritos adiantados vão vir à Terra. A previsão é de que a Terra se transforme em um mundo regenerado por volta de 2057. Mundos superiores e mundos inferiores no Espiritismo. Segundo Allan Kardec, os mundos superiores e os mundos inferiores não possuem classificações absolutas. Ainda assim, há algumas características que ajudam a distinguir os dois tipos. Nos mundos inferiores, os seres são rudimentares. Há a predominância do instinto e da força bruta. Falta noção de justiça e benevolência. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Entretanto, Deus a nenhuma de suas criaturas abandona. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Nos mundos superiores, a forma humana é mais bela, o corpo tem locomoção rápida, o amor e a fraternidade predominam, não se nota cansaço físico e mental, nem sentimentos negativos sendo alimentados, já que o mal não existe. O corpo nada tem da materialidade aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeita às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Só a superioridade moral e intelectual que estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente o mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. Também está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja e assim será.